Muito bem, pessoal, estamos ao vivo nessa live de quarta-feira, super live sobre perda de olfato no pós-Covid. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que foram apresentadas para nós. Agradecemos a vocês pelas perguntas bastante interessantes. A gente vai ter muito material aqui para a gente discutir. A doutora Ludmila já entrou. Seja bem-vindo, André, doutora Paula, Kátia. Ei, Mel. Boa noite, pessoal. Gente, eu ia começar a live, mas eu não soube. Eu esqueci como faz isso, e enfim. A Melissa depois vai me ensinar a próxima vez. Me desculpem aí o pequeno atraso. Não, tranquilo, Lud. E aí, vamos começar então, né? A gente estava agradecendo as pessoas pelas perguntas, né? Foram perguntas bastante interessantes. A gente vai ter muito que comentar aqui sobre a perda olfativa no pós-Covid. A gente já começa com as perguntas para não perder tempo. Você quer fazer alguma consideração? Acredito que o pessoal acaba que vocês. Eu agradeço pelo tempo, né? Vamos tentar responder aí em 19 minutos. Que é o nosso propósito, é a nossa brincadeira, assim, né, que é pós-Covid em 19, mas a gente começa com as respostas aí e já tenta ser mais efetivo nesse momento. Cortou um pouquinho do início. Você quer que a gente fale, se apresente ou vai para as perguntas? Não, vamos lá. Beleza. Acho que a gente pode ir para as perguntas. A Melissa está na roça, gente. Eu acho que é a internet dela. As lives, durante essa semana, a qualidade está péssima, mas vamos lá. Qualquer coisa que der problema, pode te chamar que a gente para e volta, tá? Então, pessoal, okay. A primeira pergunta foi da Priscila, que ela falou assim, olha, eu tive Covid há 4 meses e sinto cheiro de fumaça frequentemente, isso é normal? E nisso, a gente pode juntar a pergunta também da Grazi Leopoldino. Ela falou que teve Covid em março, sente cheiro e gostos estranhos e até agora não voltou. O que fazer? Ok, bom, a pergunta da questão da fumaça é algo muito interessante. E, bom, eu vou fazer uma pequena explicação, acho que sobre o fato, doutora Melissa, qualquer coisa você entra. O que acontece? A Covid em si, ela não consegue atacar as nossas células de olfato, que elas são células nervosas, e a Covid em si não ataca elas, a princípio, é o que a gente sabe. Mas sim ataca o epitélio olfatório, que são as células que nutrem esses neurônios. Então, por tabela, por consequência, você tem um acometimento de olfato, porque o vírus da Covid ataca muito as células que nutrem essas células de olfato, porque elas têm muitos receptores para as proteínas de conexão, né, do vírus do Covid. A gente já sabe disso de algumas outras coronavíroses que já houveram. Coronavírus, às vezes, faz mesmo essa alteração de olfato e de paladar. Contudo, a gente nota o seguinte, que os colegas otorrino falam que eles antes vinham em 1 ano, 2 pacientes com alteração de olfato e de paladar, mas que agora são 2 por dia, né? Então, assim, uma prevalência enorme. Então, a alteração de olfato e paladar, ela na pandemia, ela é praticamente mais do que um PCR positivo, é um sinal clínico extremamente importante, apesar que, pelo que a gente notou, a cepa da China, a primeira cepa, tinha muita anosmia e muita alteração de paladar. Já a cepa de Manaus, houve menos isso. E agora, com a cepa Delta, parece que retorna uma proporção maior. O comum é que o acometimento ele seja mais para o fim, assim, para o fim não, para o meio da doença, na fase daí uns 7 dias. A gente antigamente conseguia até enumerar bem os dias pela perda do olfato. É mais ou menos 6 dias atrás que você começou com a doença. Obviamente, medicina não é matemática. Há uma ligação intensa de olfato com o paladar.
A gente tem a gustação, que é o outro sentido que a gente tem, que eles são 5 sensações que a gente percebe, né? Que é o umami, que é um sentido diferente aí, que tem muito no Ajinomoto, nesses temperos mais asiáticos. O doce, o azedo, o salgado e o ácido. A gente tem essa sensação de gustação. Mas o paladar, ele é extremamente refinado. E é 360, assim, que a gente consegue notar de gostos diferentes pelo paladar. O problema é que o olfato e o paladar são muito interligados. Se você atinge o olfato da pessoa, ela provavelmente vai comer uma torta de morango e uma torta de limão e vai saber que é algo doce, mas não vai saber o que é o morango, o que é o limão. Isso é importante. Respondendo melhor a pergunta da pessoa... Sim, só para explicar para as pessoas, né? Você tem um refinamento, né, do seu paladar, né? Então, quando você sabe que é o doce, mas você não distingue bem aquilo que você está comendo, né, Lúdia? Exatamente. E a pergunta da Priscila foi o seguinte, que ela teve Covid há 4 meses e sente um cheiro de fumaça frequente. Bom, eu vou só falar aqui, então, o que a gente tem em relação a definições. O que é anosmia? A é sem. Essa osmia é o olfato. A pessoa está sem olfato. Costuma ser a alteração mais frequente. Perde o olfato mesmo. Esses 300 de paladar. Ela consegue, muitas vezes, sentir o que é doce e o que é salgado. Mas ela não consegue diferenciar um doce do outro. Ainda mais se a gente pensar aí, né, por exemplo, o Danoninho com mousse. Você vai, né, não vai conseguir entender que são substâncias assim, bem o sentido delas de mousse, né, a consistência. Bom, então a anosmia é a perda total. O que a Priscila parece nos apresentar é uma parosmia, que é a distorção do cheiro de uma substância. Por exemplo, a pessoa faz um café e ela vai sentir cheiro de queimado. No caso, é muito comum sentir o cheiro de fumaça. E não tem, é café. Então, isso é parosmia. E existe a fantosmia, que é super enjoada, é pior um pouquinho. Porque a fantosmia, você vai sentir uma... Não tem cheiro de nada, só que você vai sentir cheiro de podre. Entende? Só que ambas, tanto a parosmia, que é sentir o cheiro de fumaça em algo que não está queimando, por exemplo, ou o cheiro de queimado, e a fantosmia, que é você sentir um cheiro de podre, elas são sinais que você está recuperando. Então fica aí algo positivo em relação a isso, né? São desagradáveis, mas mostra uma recuperação de olfato. Primeira coisa que a gente faz quando alguém tem alteração de olfato. Evidência mais alta. Terapia de olfato. Está descrito aí no nosso feed como que faz essa terapia. Isso. Acho que a gente pode passar para a próxima. Ok. Parabéns pela explanação, não tem nem o que comentar mais, é isso mesmo. Consegui falar tudo muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Raa.udia, que nos perguntou: mais de um ano e o olfato não está 100%. Volta ao normal ou somente com tratamento? Já juntando as duas perguntas, da Núbia, um ano meu olfato não voltou, o que fazer? E Lua Bento, o meu olfato ainda falta mesmo após 3 meses de Covid. Tem como voltar ao original? Então, o que a gente está vendo, né, que normalmente a partir do 15º dia de sintoma, a gente já começa a ter uma recuperação do olfato, né, nos pacientes que a gente está acompanhando. A gente vê que tem essa neuroplasticidade cerebral nesse processo, tá? Só que cerca de 5%, né, das pessoas que tiveram Covid, elas vão manter essa perda de olfato por até 6 meses, né? Então, tem realmente esse processo, só que tem a projeção de que esse epitélio que a doutora Ludmila falou que ele é acometido, ele tende a se recuperar em até 24 meses. Então, a gente tem essa projeção de recuperação. Só que, o que a gente orienta? 14 dias de sintomas e o olfato não voltou, a gente sempre orienta ir no otorrino para fazer um exame específico, chama nasofibroscopia, tá? Para avaliar se tem alguma outra causa a mais, né, que pode estar também gerando essa perda de olfato, tá, pessoal? Porque realmente a gente
a primeiro momento a gente pensa que seja do Covid, mas a gente tem que descartar outras causas, tá? E começar tratamento, tá? Então, às vezes a gente começa um corticoide sistêmico, né, como prova terapêutica, a gente faz o corticoide tópico, né, e faz as suplementações também, que são de fundamental importância. Eu acho que a gente vamos falando das outras perguntas, depois a gente fala do tratamento completo. Queria só colocar em relação a uma coisa que você falou, doutora Melissa, da nasofibroscopia, ela é extremamente importante. Nós temos grandes amigos otorrinolaringologistas que têm uma experiência grande em Covid. A doutora Karine Petri entrou aí agora há pouco na live, doutora Luan, do Rio de Janeiro, eles se destacam bastante, tem outros também. O que acontece é que é importante você lavar esse epitélio olfatório que eu falei no início. Então, a terapia tópica com corticoide que a gente faz, que você coloca no soro e lava, igual o nariz de neném, ela tem tido uma resposta excelente. O que é importante observar para você pensar, eu estou com essa perda de olfato aí, com essa alteração por causa da Covid. Outras doenças que costumam causar isso, elas são mais doenças neurológicas e de longo prazo. Por exemplo, um câncer pode causar. O que acontece na Covid é que a sua perda ela é súbita. Alzheimer. Isso. A perda ela é súbita e intensa. Você vai ter poucos sintomas nasais associados também, assim, que em relação ao Covid. E a recuperação, ela geralmente é rápida, geralmente semanas. Mas existem aqueles que não tratam. Eu não vou falar o nome do medicamento, porque a live pode cair. Mas existe um artigo, eu não estou falando de opção terapêutica minha ou de nada, tá, pessoal? Não estou defendendo nada. Existe um artigo publicado agora, dia 19 de janeiro, na eClinical Medicine, que mostra uma redução importante. O artigo ele é piloto, duplo cego, controlado por placebo, randomizado, controlado. Então, ele é a maior evidência que a gente tem e mostra que um remédio que a gente faz, que combate algumas parasitoses, ele diminui, se você fizer no princípio, diminui muito a anosmia e alteração de paladar e de olfato, tá? Então, a importância aí de se acompanhar o paciente desde o início e também pelas outras viroses que são poucas, mas que fazem acometimento de olfato e de paladar, a gente sabe que a lavagem nasal do epitélio, quer dizer, jogar o corticoide com o sorinho lá dentro, naquela placa do epitélio, tem uma resposta muito boa. Não, excelente, excelente. Então vamos para a próxima pergunta para dar tempo de responder, né? Acho que a gente vai ter que fazer a live de 19 horas. A Fernanda Carvalho, quem não teve essa perda de olfato significa que pegou a variante Delta, por exemplo? Não, né? Definitivamente não. É importante falar que 40%, pessoal, das pessoas que teve Covid, né, que tem Covid, elas não vão ter alteração de olfato, né? Então, isso não determina que tipo de variante pegou. Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né, Lud? Sim, e assim, a gente percebeu um aumento, isso é clínico, pessoal, é a nossa experiência, né? A experiência que a gente tem visto dos colegas que têm acompanhado o Covid. Na cepa antiga, até o ano passado, havia uma proporção grande de pessoas que tinham alteração de olfato e paladar. De repente, com essa cepa de Manaus, houve uma queda um pouquinho nisso. As pessoas já não apresentavam tanto. Agora, com essa cepa Delta e as outras variantes que estão aí, tem mais. Agora, eu afirmar que é uma Delta, isso aí não tem como, só em pesquisas clínicas e de grandes centros de laboratórios que a gente consegue. Importante que o tratamento é o mesmo. Então, assim, não me importa qual é a cepa. O tratamento para qualquer sintoma é o mesmo. Justamente. Lígia Anderson. Testei positivo para Covid, porém perdi o olfato no 15º dia. É comum? Normalmente volta em quanto tempo? Tá? É o que a gente falou. Normalmente a perda de olfato começa a partir do início da fase inflamatória, né? 5º, 7º dia de sintoma. Né? Como a gente disse, recuperação por volta do 10º dia de sintoma, mas não é regra, né? Então, primeiro, né, tá no 15º, fazer essa avaliação com o otorrino, começar esse tratamento, né, e começar suplementações também. Eu acho que a gente pode falar agora, né, Lúdia, um pouco do tratamento. Pode sim. Então, o ácido alfa-lipoico, né, de fundamental importância, pode ter algum pouco de efeito colateral, de efeito gastrointestinal, né, por ter que ser ingerido em jejum, mas é uma das principais
suplementos que a gente usa. A quercetina, né, Lud? Quercetina, no início do tratamento, a gente sempre começa, né, tem um potencial efeito não só nessa parte olfativa, mas tantas outras aí. Tem um post falando só sobre quercetina, né? Cúrcuma, né, xantina também. O resveratrol, um post novíssimo que a doutora Ludmila fez, foi excelente. E o N-acetilcisteína, né, que a gente vê que tem um potencial benefício também do pós-Covid, do Covid em si, mas também do pós-Covid. E falar também do tratamento olfatório, né, que a gente falou, tá? Tem um post, né, só para explicar como é que faz, né, Lud? A gente faz o teste com algumas substâncias, rosa, cravo, limão, eucalipto, café, né? Mas o mais importante é você fazer estímulos curtos, né? Testar por 10 segundos, respirar, né? Na verdade, inspirar por 10 segundos, né? E fazer isso por pelo menos 2 vezes por dia, né? Para que a gente... E mais importante, não é fechar o olho e respirar, tentar adivinhar o que é a substância, né? Mas você olhar, porque você olhando, respirando, ah, não, isso daqui é eucalipto, né? Isso vai gerando uma neuroplasticidade, você vai reaprendendo, né, o cheiro, reaprendendo o sabor. Ok? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode falar só mais um pouquinho de suplementos. Repetindo aqui, então, a gente tem esse estudo aí do parasitário, antiparasitário que a gente usa em pós-Covid, com já muitos estudos científicos em relação a isso. Vamos falar sobre suplementação. Quercetina, a quercetina lipofílica, né, só esse adendo, ou tomar ela com um pouquinho de azeite para ela central, que é onde ômega 3, a melatonina. Acho que você esqueceu de falar, Melissa. Acho que foi o único que falou, então cortou. Não essa questão da lavagem. A melatonina é muito importante. E a questão da lavagem, né? Muito importante a melatonina. Já tem muitos estudos em relação à melatonina. E isso a gente faz, pessoal, baseado em alterações de olfato e paladar que já haviam em outras viroses. É o que a gente faz para tratar outras situações. A gente está fazendo... Existe essa adaptação para a Covid, que, na verdade, eu acho que na história do mundo, salvo engano, é a virose que mais trouxe alteração de olfato e paladar, assim, né, que a gente nota com essa importância. Sempre observar esse ser insidioso, né, ser algo muito abrupto e isso de repente da pessoa perder tudo. Então, uma coisa mais lenta, a gente vai pensar muito em outra coisa que não Covid. É raro. Mas se for na pandemia e uma perda abrupta, é quase um diagnóstico de Covid. É quase um patognomônico que a gente fala na medicina. E é só importante a gente levantar 2 pontos, né? A pessoa que tem essa perda do olfato, a perda do paladar, tem muito risco de intoxicação. Por, às vezes, comer alimentos, né, tóxicos e não perceber o gosto, perceber o sabor, né? Isso pode a pessoa levar até a morte, dependendo do que ela come, né? E também fumaça dentro de casa, gás, né? Então, às vezes, a pessoa não sente o cheiro, ao contrário da primeira pergunta, né? Que só sente o cheiro de fumaça, às vezes a pessoa não sente o cheiro de fumaça. Tá achando que você pegando fogo e tudo? Então, assim, né? Teve esse problema de olfato, né? Colocar um sinalizador de incêndio dentro de casa que é importante, né? Porque às vezes começa a pegar fogo, a pessoa não percebe. Eu acho que a gente conseguiu, nesse tempinho, explanar quase tudo, né, Lud? O olfato é um sentido extremamente importante. A vida pode perder parte enorme do prazer, da qualidade, se a gente perde o olfato. Não deve se brincar com isso. A gente tem que tratar. O treinamento olfatório, que é a maior evidência que a gente tem, também está aí já, para que vocês tenham acesso. Nós estamos também às ordens para atendimento. É só entrar em contato com o telefone que está na bio, se alguém quiser atendimento com uma de nós duas. E, assim, a gente tem o que fazer pela pessoa. Sempre essa mensagem de esperança que a gente tem que passar, Melissa. A gente não cruza os braços, né? A gente tem uma situação que já se conhece na medicina, que é a perda de olfato e paladar. Então, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que a gente pode fazer. E é importante sempre fazer o nosso melhor. Não deixem de procurar o médico. Nós estamos aqui para atender vocês também em relação ao pós-Covid. E cada postagem nossa tem aí um pouquinho, geralmente nos textos a gente coloca um pouquinho sobre olfato, quando aquele suplemento faz diferença para o olfato. Então leiam o nosso feed aí,
podem postar perguntas para a gente que a gente vai tentando responder na medida do possível. Um grande prazer, pessoal. Tem até algumas perguntas aqui, pessoal, não vai dar para a gente responder, porque a gente combinou de responder perguntas que foram enviadas antes, tá? Então, as pessoas que perguntaram aqui, pode mandar um direct para a gente que a gente tenta responder, tá bom? Isso. Eu acho que é isso, Lud. Inclusive, a doutora Melissa fez um post hoje sobre coenzima Q10, já tem pergunta lá, tá, Melissa, para você responder. E, nossa, ótimo. Leiam, porque nós temos bastante suplementos para oferecer e temos, assim, o suplemento, ele vem aí como um adicional à medicina tradicional, que pode ser algo revolucionário para a manutenção da nossa saúde e melhora de imunidade. Então, vamos lá. É isso, pessoal. Então, até quarta que vem, a gente vai abrir novamente a caixinha, a gente vai decidir o tema, mas a live vai ficar salvo, né? Então, se vocês quiserem rever, tá disponível aí. Então é isso, pessoal. Teve uma pessoa que colocou aí que chegou no fim. Ela vai ficar aí para vocês já já. A gente vai repostar a live. Então é isso. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada, viu, doutora Ludmila? Até quarta-feira que vem, 8h30. Tchau. Até. Tchau.